Saudações a todos que nos assistem e a toda a equipe responsável pela realização desse programa. Papo das Artes se propõe a revelar as poéticas, a sensibilidade e percepção dos artistas, suas ideias e seus processos de criação, numa aproximação do público com a diversidade cultural dessa terra. Trata-se de um programa em parceria da televisão da Assembleia Legislativa da Bahia com a Academia de Letras da Bahia. E pretendemos ampliar nosso público e guardar essas entrevistas com vários artistas de linguagens as mais diversas possíveis. E hoje tenho a alegria de convidar um ilustre artista plástico, Chico Mazzoni. Chico Mazzoni é um artista plástico, arquiteto, que tem atuado também em restauração, cenografia, design. Mas nós estamos aqui, eu quero agradecer, Chico, você nos receber e nos mostrar seu ambiente de trabalho, seus trabalhos, e podemos conversar sobre sua trajetória. É um artista desde criança que vem mostrando o seu talento, filho de italiano, e morou na Itália, aonde teve toda uma formação, uma concepção e vivência de arte, o que muito marcou, e se profissionalizou, ao mesmo, segundo o depoimento dele, se profissionalizou tanto em arquitetura como em artes plásticas ao mesmo tempo, e vem atuando a nível nacional e até internacional, e agora eu quero que ele se apresente. Chico. Então, sou Chico Mazzoni, né? Eu sou um exemplo nato da mestiçagem brasileira, porque eu tenho um pai italiano que morou no Brasil e que conheceu essa mulata do Recôncavo, que era minha mãe, uma mulata muito bonita, e eles se encontram nesse casamento, uma coisa muito casual, e daí nasço eu, né, esse mestiço típico, e que tem tanta influência dessa cultura italiana, porque meu pai era um grande admirador da cultura universal e tudo mais, mas tenho também uma mãe do Recôncavo, e que me trouxe esse aporte de festas, de comidas do interior, de todo um apego e toda uma alegria de viver esse Recôncavo. Então eu passei a minha vida tentando trabalhar essa mistura, né? Essa mistura dessas duas influências, e aí venho desenvolvendo o meu trabalho, porque é uma coisa que eu faço desde criança, desde pequenininho. Eu me lembro de estar com um toco de lápis e com papel de embrulhar pão. Hoje não se usa mais, mas antigamente você ia na padaria e vinha aqueles papéis coloridos, era rosa, amarelo, verde, uns papéis muito, muito atrativos nesse sentido da cor. E eu me lembro de, com um toco de lápis, ficar desenhando em cima desses papéis. O que acontece? Toda criança faz isso. Não é uma coisa, não é um mérito meu. Acontece que minha família despertou para isso, entendeu que eu tinha essa vontade de ficar desenhando e me estimulou, né? Me deu asas para eu continuar trabalhando com isso. Então, pouco depois, eu recebo um estojozinho de aquarela, dessas que criança recebe,
E o que é que eu fiz? Tinha uns pedaços de mata-borrão em casa, que era uma coisa que se usava antigamente, não se usa mais. E mata-borrão é um tipo de papel que absorve tinta. E eu fiquei fascinado de usar aquarela nesse mata-borrão. O que é que acontece? Quando você pinga uma gota de tinta, ela se espalha. E ela faz ela faz aqueles efeitos, né? Eu fiquei fascinado com isso. E aí foram me dando mais material e mais material e mais material. E aos 13 anos de idade eu já participei da primeira exposição da minha vida, que foi no Gabinete Português de Leitura, que era uma exposição intercolegial, era uma coisa dos colégios secundários, antigamente colégios secundários, do segundo grau de Salvador. E eu já apresentei 7 ou 8 trabalhos já em pintura a óleo sobre tela. Imagine. Pintura a óleo sobre tela, imagina. E o mais engraçado é que, embora meu pai fosse um cara assim, muito apreciador de uma arte tradicional, de uma arte mais conservadora, eu tive um olhar para o modernismo brasileiro. Então, essas primeiras telas que eu faço tem influência de Tarsila do Amaral, tem influência de Genaro de Carvalho, aquelas tapeçarias maravilhosas de Genaro. Por quê? Porque, por outro lado, tinha um tio materno, um irmão da minha mãe, que era um artista local e que ele me introduziu ao modernismo baiano, principalmente os modernos baianos. Então, com 13 anos, eu tive essa grande informação da modernidade baiana. E daí para modernidade, de um modo geral, foi um pulo, né? E aí fiquei fascinado. Então, eu pude equilibrar toda uma formação mais, digamos assim, renascentista, vamos chamar assim, né? Com essa permissão, mas tive também assim uma influência de uma vigorosa cultura baiana que nos anos 60, e você é testemunha disso, era muito importante no cenário nacional, né? Então, isso é muito importante a gente falar, porque a Bahia se destaca nos anos 60, exatamente 60 a 70, com a vanguarda baiana de uma arte vigorosa. Por que ela foi tão forte assim? Porque ela inovava, rompia, mas ao mesmo tempo tinha um vínculo fortíssimo com suas raízes de sua cultura popular tradicional, com essa mestiçagem, no caso a mestiçagem do negro, que veio com uma cultura muito forte da herança africana. E essa mistura da arte dita erudita, de vanguarda, com essa marca da baianidade via manifestações populares, deu um significado especial para as artes da Bahia. Mas, e você é um dos representantes. Eu sou um pouco fruto disso, né? Porque eu tive essas duas influências, né? Meu pai tinha aqueles livros sobre a Renascença, não sei o quê, que era ótimo, foi uma formação muito importante também. Mas, por outro lado, meu tio me mostrou o que era o candomblé, me mostrou o que eram os orixás, me mostrou esse tipo de coisa. Desculpe, de que cidade é sua mãe? É Jequiriçá. Aonde é? É no Recôncavo Baiano. Ah. É no Recôncavo Baiano. Minha mãe vem de Jequiriçá e meu pai vem de uma aldeiazinha no sul da Itália, Trecchina, uma coisa muito pequenininha sobre as montanhas, coisa comum, né? Aldeia sobre as montanhas. Meu pai vem muito pequeno para cá e aí estuda no Brasil, se forma no Brasil, conhece minha mãe. E aí eu começo a trabalhar e nunca parei. E outra coisa muito importante é que aos 14 anos, um determinado apartamento onde meu tio morava, no fundo da minha casa, sobre umas garagens, se esvaziou porque ele se mudou. E aí eu pedi aos meus pais para montar um ateliê. Então, aos 14 anos de idade, eu tive um ateliê. Uau! Olha que sorte danada, né? Um menino com 14 anos, aí pronto, aí eu pude me espalhar, né? Então, nunca parei de trabalhar com arte. E seguindo, por outro lado, paralelamente, toda uma trajetória de carreira normal, de segundo grau, depois científico, como chamava antigamente, para ir fazer a faculdade, né? E aí, na hora de decidir, eu tinha que ter meus pais, imagine,
filho de imigrantes e toda aquela noção de labor, do trabalho. Então, arranja uma profissão que te sustente, né? E como eu também tinha pendores para arquitetura, eu disse, olha, por que não fazer arquitetura, né? Então, aí eu entrei na faculdade de arquitetura. Em vez de fazer belas artes, eu fui fazer arquitetura, que era uma maneira de assegurar o futuro, segundo eles. Você ainda não pegou a arquitetura quando ainda era ligada a belas artes, né? Não. Porque meu marido, já era autônoma. Chico foi colega de meu marido. A gente, que honra. Silvio Robato. E Silvio foi do período de transição em que a arquitetura ainda era ligada à Escola de Belas Artes. E ele teve o privilégio de poder conviver com os grandes artistas plásticos da Bahia, que eu acho uma perda essa separação, porque quanto mais mestiço, quanto mais integrado, quanto mais mistura, mais rico fica. Eu também acho, sabia? Você tem toda a razão, essa coisa, porque a arquitetura é arte, né? A arquitetura é criação também, então as coisas não são tão divisíveis assim. Pois é, por isso mesmo que eu vou querer no próximo bloco que você fale mais sobre exatamente conceitos, o que é arquitetura e o que é artes plásticas, o que elas têm em comum, o que elas têm em específico de uma linguagem própria, e para depois a gente mergulhar nos seus trabalhos propriamente ditos. Mas aqui nesse estúdio a gente tem um exemplo da amplidão das visões e percepções poéticas de Chico, que eu só queria que você dissesse da onde surgiu, qual foi o motivo e o impulso principal para você ser artista. Eu acho que foi isso, foi assim, foi um olhar da minha família acreditando que eu era um artista, né? Para você ter uma ideia, com menos de 10 anos de idade, minha mãe compra papel linho e me obriga a fazer os cartões de Natal da casa. Ela diz assim, não vou mais comprar cartão de Natal, que antigamente as famílias trocavam cartões de Natal, né? Isso acabou. Então eu venho também de uma época que muita coisa acabou. Mas enfim, se trocavam cartões de Natal. Você se tornou um design logo de cara. Logo de cara. Eu fui o artista da família, entendeu? Então assim, já me definiram assim, não, isso Chico vai fazer. Francisco, minha mãe chamava Francisco. Francisco vai fazer. Aí ela, não, os cartões de Natal. Aí, engraçado, que pessoas que receberam esses cartões me resgataram. Eu tenho aí alguns cartões ainda dessa que lindo! Época. Você tem? Eu tenho ainda uns 2 ou 3. Maravilha! Que eu fiz naquela época, né? Então, assim, eu acho que o que define, na verdade, um artista... Bom, eu mostrei habilidades e fui estimulado para fazer isso. Então, tinha uma loja na Rua Chile chamada Duas Américas. Então eu sou do tempo das Duas Américas, primeira escada rolante da cidade, né? Eu lembro. Primeira escada rolante da cidade. E tinha um setor de artes lá na Duas Américas, tinha um departamento só de material de arte. E meu pai abriu uma conta para mim nesse departamento. Imagine! Olha que maravilha. Quantos artistas nós não teríamos a mais se tivéssemos pais estímulos, como o né? seu? Esses estímulos, incrível. Então eu podia chegar lá e pegar qualquer coisa. E depois meu pai pagava. Maravilha. Imagina. Agora, na hora de escolher a profissão, não. Na hora de belas artes, não. Vai fazer arquitetura porque tem que sobreviver. Mas você também foi um excelente arquiteto e professor de arquitetura. Vamos então esperar no próximo bloco para a gente falar um pouco mais sobre esses conceitos. De volta ao Papo das Artes. Estou entrevistando Chico Mazzoni e quero perguntar para Chico quais foram os seus mestres e suas maiores referências no seu trabalho. Então, para começar, os modernos baianos. Os modernos baianos eram fascinantes para mim.
Caribé, Mário Cravo, Raimundo Oliveira, aquele dos olhões. Nossa, eu era apaixonado, eu fazia os quadros com aqueles olhões. E aí um pulo para os modernistas brasileiros, Tarsila. Lígia Milton na Bahia também me influenciou, porque aquela coisa meio dequírico, meio metafísica dela, né? Aqueles espaços vazios. Então, assim, para começar, esses caras. É óbvio que, em paralelo, todos os mestres da pintura universal. Porque meu pai comprava esses livros. Meu pai me deu a coleção toda de gênios da pintura, que surgiu nessa época, nos anos 60. Os gênios da pintura, e meu pai comprava e me dava de presente. Saía um fascículo por semana. Então eu tinha essa coisa do modernismo brasileiro e tinha uma coisa do universal. E aí, esse negócio que você fala de mistura e mestiçagem, eu acho que isso é inerente. Assim como, para mim, eu não tenho nenhum problema de ser arquiteto e pintar, ou ser artista e projetar. Eu acho que essas coisas são inerentes. Isso faz parte da biografia da gente, a gente se compõe dessa maneira. Então a gente é um conjunto, a gente é uma gestalt. Então o que é que vai acontecer? É claro que tem uma influência do espaço na minha pintura, tem um controle do espaço na minha pintura que vem da arquitetura. E é claro que tem uma fantasia, uma cor na arquitetura que vem da pintura. Então uma alimenta a outra e graças a Deus, porque eu sofri uma certa discriminação assim no início da minha carreira, né? Os artistas diziam, não, você é arquiteto. E os arquitetos diziam, não, você é artista. E eu resolvo essas coisas fazendo algumas séries, algumas exposições. Então eu resolvi pintar as cidades invisíveis. Eu fiz uma série toda de pintura, baseada no ambiente das cidades. Exatamente para poder resolver essa coisa, esse dilema aí, essa dicotomia que me atravessa desde que eu nasci. Né? Imagina, uma mãe baiana do Recôncavo, com todo aquele aporte cultural do Recôncavo, e um pai com o mito da cultura europeia, não sei o quê, um do lado do outro. E eu tendo que dar conta disso, eu tendo que fazer essa fusão. Então, fazer a fusão é inerente, faz parte de mim, então eu estarei sempre fazendo. Então, eu vou em muitas direções, acho que dá para ver pelo meu trabalho. Não tenho problema com isso. Já aconteceu de me falarem isso, você tem que encontrar um caminho, mas o meu caminho é diverso, é aberto, né? Então, me interessa, por exemplo, trabalhar com projetos, me interessa trabalhar em fases específicas. Eu agora estou trabalhando com o barroco, né? Eu já estive trabalhando com o Brasil, já fiz uma exposição chamada Brasiliana, que era só o tema brasileiro. Já fiz uma exposição só com as cidades. Agora eu estou trabalhando com o barroco. E adiante, eu vou trabalhar com outra coisa, com outro projeto. E não me importo mais com esse tipo de crítica, né? Eu já sofri todo tipo de crítica que você possa imaginar. Todo tipo de crítica. Mas a gente recebe a crítica e tenta entender o que é que tem de verdade nisso, né? E descarta uma pessoa de bobagem, né? Porque tem uma pessoa de bobagem que se diz acerca de um artista. O que é que se passa dentro de um artista? É muito difícil de você saber. É muito difícil de você saber. Você pode ter algumas luzes, algumas linhas, algumas diretrizes através daquilo que ele faz. Mas você não controla isso. Porque, para falar de conceito, por exemplo, arte, para mim, é uma coisa que não é minha e não é de artista nenhum. Eu acho que a arte está no ar. A arte é uma coisa cósmica. Tá? O que é que acontece? Acontece que tem uns curiosos, mais curiosos, eu no caso, que quando essa arte passa pela gente, a gente se dedica mais, a gente procura mais, a gente tem mais curiosidade. Eu acho que a diferença do artista para o não artista é somente a curiosidade de reter essa arte que passa pela gente e trabalhar um pouco com isso. E fazer isso se manifestar de alguma maneira. Essa é, para mim, a definição do artista. O artista, para mim, é um cara que processa alguma coisa que passa por ele e que está aí no cosmos. Ninguém domina, ninguém sabe muito bem o que é, que mistério é esse, não é? Eu acho que não cabe ao artista tentar definir e analisar isso. Mas a gente, como professor, tenta também desvendar os mistérios do processo de criação. Sim. Para que nossos alunos
também descubram e trabalhem a sua própria criatividade. E você, como professor, deve ter refletido um pouco nesse processo para despertar no aluno, assim como você recorrentemente fala de seu pai, o quanto ele despertou, no caso de seu pai, pelo que você fala, ele despertou a criatividade em você, ofertando muito material, sua mãe demandando que você produzisse, ajudando ela, Sim. né? E seu pai mostrava, comprava livros e ofertava para você informações sobre isso. Mas nós, professores específicos de arte, Sim. a gente vai além disso e a gente desenvolve outras competências nos nossos alunos. Quais seriam? Olha só, eu digo para meus alunos, eu fui professor de plástica durante muitos e muitos anos. Plástica para arquitetos, né? E exatamente por causa da minha formação, do meu perfil, né? De ser artista plástico e ser arquiteto também. A primeira coisa que eu digo é que não há método para a criatividade. Não há método. Cada um tem que descobrir o próprio método. O que é que você tem que fazer? Você tem que se informar. Você tem que se encher de informações acerca daquele problema que você vai resolver. Porque no fundo, a criatividade é um problema a ser resolvido, né? Você tem um problema que se postula e você, para resolver esse problema, você tem que se informar o máximo que você consegue acerca daquele problema. Gostei disso, de você colocar que a criatividade é resolver um problema. Eu nunca pensei dessa forma. Você se coloca, você que coloca o próprio problema, né? Exatamente. Mas daí você tem que resolvê-lo. Então, tente dar um exemplo de que problemas seriam esses. Então, como eu vinha falando, o problema da minha mestiçagem eu resolvi com a exposição brasiliana, né? Então eu meti na minha cabeça assim, bom, eu vou resolver isso, que são questões psíquicas e tudo mais, através da arte. Porque a arte é uma grande aliada, né? A arte é assim, a arte salva. A arte existe porque a vida não dá conta, já dizia Ferreira Goulart, né? A arte existe porque a vida não dá conta. Quando a vida não dá conta, você apela para a arte. E quem tem esse manejo, eu não vou nem falar de dono, nem vou falar de vocação, não. Esse manejo, que é o meu caso, eu tenho um manejo da arte, então eu me valho da arte, eu uso ela, eu uso e abuso da arte para resolver meus próprios problemas. Então, o problema dessa dicotomia entre uma mãe do recôncavo e um pai italiano, quer dizer, polos muito distantes, eu resolvi fazendo a exposição brasiliana. Eu fui mergulhar na coisa brasiliana e resolvi a minha brasilidade ali. Aquela dicotomia entre ser arquiteto e ser artista, eu resolvi fazendo a exposição Cidades Invisíveis. E agora eu estou resolvendo o problema do barroco, porque o barroco é uma coisa inserida em mim desde os 14 anos de idade. Porque eu, aos 13, 14 anos de idade, tive uma professora, Dona Candolina Rosa, que Sim. você deve saber quem é. Dona Candolina Rosa era professora de português e ela despertou em nós estudantes, eu era colega de Márcio Meirelles, estávamos na mesma classe, todos os dois alunos de Candolina, ela despertou para a gente a importância do barroco e fez a gente estudar o barroco. Então, o barroco que eu percebia com a minha sensibilidade de artista desde garoto, por frequentar as igrejas, tinha uma nona religiosíssima que me obrigava a ir para missa, não sei o quê, eu fui aprender o que era o barroco. E esse barroco ficou lá inserido em mim. E aí que acontece? O Festival do Barroco Luso Brasileiro, em 1968. Uau! E Dona Candolina disse assim, vocês estão dispensados, você e Márcio, eu e Márcio Meirelles, vocês podem ir para todos os eventos do Festival do Barroco. Porque tinha a ver com o tempo que a gente estava estudando. E aí eu conheci Lia Robato dançando no Festival do Barroco. Não é verdade? É verdade. Então eu conheço Lia Robato do Festival do Barroco. Olha, que eu estava me lembrando essa semana sobre isso. Eu digo, olha que legal, vou falar nessa entrevista agora, sobre esse negócio. Olha que interessante. O Barroco foi... Eu fiz um espetáculo chamado O Barroco,
que foi meu primeiro espetáculo profissional. Inspirada por quem? Por Silvio, meu marido, arquiteto e fotógrafo. Sim. E ele era um apaixonado pelo Sim, barroco, claro. e fotografava todos os ornatos e imagens das igrejas baianas, principalmente a igreja de São Francisco. E daí ele me deu todo o suporte para montar esse espetáculo. Então vem de arquitetura também. Essa ligação de arquitetura... As coisas acabam confluindo, né? É e Bahia, né? E no Festival do Barroco teve a exposição das fotos de Silvio, que eu pirei também, lá no Museu de Arte Sacra. Negócio lindo. Então, com 14 anos, eu mergulhei nessa coisa do barroco. E isso ficou lá dentro, latente, pá. E eu, em algum momento, eu pensava assim, eu tenho que trabalhar com isso. Isso eu tenho que encarar esse problema. Olha aí o problema da criatividade. Eu tenho que encarar esse problema. Aí aconteceu de eu fazer uma viagem para Portugal. Em 2017, eu tenho uma amiga lisboeta, que ela monitorou minha viagem toda. Então, eu fui para o Bairro Alto e ela passou um zap para mim. Olha, você não pode perder a igreja de São Roque, de Lisboa. A igreja de São Roque, você vai olhar pelo lado de fora, você não vai dar nada por ela, mas entra para você ver. Gente, quando eu entrei na igreja de São Roque, eu tive uma espécie de insight. Eu disse, não, agora eu tenho que trabalhar com isso. Aí desperta. Aí a coisa da criatividade é essa, assim, porque de repente alguma coisa estala em você e você tem que encarar. E aí eu voltei para o Brasil para fazer a exposição do Barroco. Eu estou trabalhando há 7 anos com isso. E vou fazer lindo. Agora. Pois é, isso que é importante a gente perceber, que os artistas, nós todos, somos uns pesquisadores. Não somos pesquisadores no sistema acadêmico de pesquisa científica. Mas a gente passa, como o Chico falou agora, 7 anos estudando, para daí sair a exposição. Não é que são 7 anos estudando 8 horas por dia, não é. É aquele problema, lá dentro, aquele tema está presente, você vem buscando em várias situações e métodos de pesquisa muito subjetivos, muito individuais, porque, como o Chico já disse, não existe um método. Cada artista cria o seu método de trabalho, de desenvolvimento, de seu processo para o seu trabalho. E eu quero sempre chamar a atenção que a gente não é levado a sério o nosso processo de pesquisa. Sim. É uma pesquisa subjetiva, muito individual, mas é um trabalho de escavocar lá dentro de si próprio a sua percepção e informação também, informações objetivas. E necessário, a gente não sabe tudo, ainda mais agora com a internet, que você tem um mundo a seu favor, a seu serviço. Então, assim, isso é uma coisa difícil de incutir na cabeça do aluno, o trabalho que dá a pesquisa, porque eles não querem trabalhar. Eles acham que o Google é o meu pastor, nada me há de faltar, né? Eles costumam brincar com isso, assim. Mas não é bem assim. Eu acho que você tem que se dedicar. Então, primeiro de tudo, voltando àquela questão da criatividade, primeiro de tudo, encarar o problema, né? Encarar mesmo. O problema é um problema, vamos resolver. 2, procurar saber o que é que eu preciso saber para resolver esse problema. É a tal da pesquisa. E aí, se você tiver que passar 7 anos, passe 7 anos. Se em 2 anos você dá conta desse, em 2 meses você dá conta, ótimo. Mas cada um também tem um tempo, né? Cada problema tem um tempo de informação necessária. Eu passei 7 anos processando o Barroco. Acabei agora. Em março desse ano foi o último quadro que eu fiz dessa série. Está pronta. Está pronta. Agora estou fazendo produção e pré-produção, a parte complicada de botar para fora. Mas, então, se informar. Depois, outro passo importantíssimo é deixar seu inconsciente trabalhar. Porque você não domina, você só domina 10% desse potencial que você tem dentro. Então imagina se você não tem 90% trabalhando para você. Então é preciso que você acredite nisso, assim, que na medida que você coloca a informação para dentro, isso é processado. Isso pode levar uma vida se processando. Eu passei anos para processar, para tomar a decisão de encarar o Barroco.
Mas ela estava lá, né? Ele estava lá, ruminando, né? E você já está programando alguma exposição? Já está agendando? Tudo certinho. Vai ser em novembro, no Museu de Arte Sacra. Não podia ser em outro lugar. Não podia ser. Né? Nosso Museu de Arte Sacra. Também assim, que coincide com o modernismo baiano, se inaugura nos anos 60. Edgar Santos e Frei Clemente, Dom né? Clemente da Silva Nigra. Silva Nigra. Nossa Senhora. Então, nos anos 60, eles montam essa maravilha, que diz que é o maior museu de arte sacra da América Latina. Fora que fica num conjunto arquitetônico maravilhoso na Convento de Santa Teresa, com um dos grandes arquitetos barrocos. Então eu estou muito contente porque nós vamos agora partir para o próximo bloco, aonde Chico vai nos mostrar os seus trabalhos e falar sobre a parte concreta de produção de trabalhos de artes plásticas. Vamos agora para o terceiro bloco do Papo das Artes com Chico Mazzoni. Quero agora mostrar para vocês os trabalhos dele. Vamos começar com este lindo quadro e queria que Chico falasse um pouco sobre ele. O que é este quadro? Bom, esse quadro é a representação da minha grande musa, com quem eu fui casado durante 42 anos, com mais 2 de namoro, foram 44 anos de convívio. Bens a Deus! 44 anos de convívio e eu tenho 41 de carreira, então é uma pessoa que permeou toda a minha trajetória. E muito do que eu sou eu devo a essa mulher que me apoiou, me incentivou, participou, opinou, muitas vezes assim, criticou, talvez fosse a minha maior crítica. Eu tinha a maior crítica dentro de casa, o que era um controle de qualidade, né? Acaba sendo um controle de qualidade. Então ela não deixava passar o que ela não achasse de boa qualidade. Isso você não vai expor. Eu digo, não, mas eu não gostei e tal. Mas enfim, essa mulher me acompanhou e me incentivou, tanto que essa mostra do Barroco é dedicada a ela, né? Eu estou dedicando essa mostra do Barroco a ela. Agora, este quadro mostra um momento tão terno, tão, ao tempo que é sensual, é de um carinho, de uma doçura, né? É muito lindo, todo em azul. O nome dele é Dormir de Dia, porque eu continuo sendo, mas ela também era notívaga e a gente gostava de varar a noite e dormir durante o dia. E aí eu flagro um momento em que ela está dormindo durante o dia. Você veja que tem uma luz diurna aí. E aí eu resolvi fazer essa pintura. Lindo. Agora vamos ver um pouco esses quadros. Isso é a entrada da casa de Chico, que é o estúdio também. Quantas obras e que diferença entre uma abordagem de um trabalho, de uma imagem com outra. O quanto ele é criativo e sem se prender a um estilo, a uma só marca. Ele experimenta tudo, tem a liberdade de estar produzindo em universos diferentes. Eu gostaria agora de mostrar que eu adoro esse quadro do Índio. Ah, o Índio. Queria, Chico, que você falasse... Primeiro, eu como gente de dança, claro, adoro a postura, o trabalho corporal, a figura física do índio. E esse contraste que você mostra do índio tradicional, já com um short Adidas, um alpercata, havaiana, etc. e tal, apoiado num bastão, sei lá, mas é uma lança, né? Você pode falar um pouco sobre esse trabalho? Então, esse quadro é da série brasiliana.
que eu vinha falando antes, né? Aquela série que tenta resolver a minha mestiçagem e tudo mais. Então eu tinha que ter um olhar para essa estética indígena que é tão forte também, né? Você tem toda uma estética negra e tem toda uma estética indígena. E ao mesmo tempo que eu queria fazer uma crítica e fazer uma ironia, porque você tem a aculturação dessas tribos indígenas, e aí eu quis mostrar com esse trabalho que o índio, mesmo com short Adidas, mesmo aculturado, mesmo com a sandália havaiana, ele mantém a postura que você percebeu tão bem, a sua postura, a sua dignidade, né, que é inerente. Né? Então eu queria isso, esse contraste entre, tá bom, eu ponho short Adidas, mas eu continuo um índio com minha lança e com a minha força. Meus parabéns, você conseguiu um sucesso. Muito obrigado. Eu acho uma obra linda, linda. Agora eu convido vocês para verem as outras obras de Chico Mazzoni. Vamos entrar e ver as outras? Vamos aqui. Quero mostrar para vocês Chico como arquiteto. Esse ateliê é construção, projeto dele, como arquiteto. E vejam como é importante o espaço e o ambiente que ele criou para ele próprio trabalhar como artista plástico. Vejam a iluminação, as aberturas, a informalidade, as surpresas que esse espaço provoca na gente, que é estimulante para um ambiente criativo. Tem varanda do lado de cá, tem varanda do lado de lá, tem espaços para pendurar as obras de arte. Essa queda, como é que se chama? Esse caimento, né? Esse caimento do telhado. Inclinação, que reporta um pouco os estúdios franceses. Um pouquinho, com as clarabóias. As clarabóias, a iluminação principalmente, né? E reparem quantas luzes tem por aqui. É um verdadeiro iluminador cênico. Que me dera. E o bonito desse espaço todo é como ele é preenchido de obras de arte de Chico. A Juarez Paraíso, que é nosso grande referência. Nossa referência. Ele é um admirador do trabalho de Chico Mazzoni. Graças a Deus. Você merece. E mostra a diversidade das obras de Chico, que no começo eu mesmo estranhava, porque a cada obra que eu conhecia de Chico era diferente. Eu não reconhecia. Como, por exemplo, reconhecer este quadro com este outro, com este outro, com aqueles outros. Cada um é um. Ele não tem ele não é preso a uma marca. E isso que eu acho fantástico. Queria que você falasse um pouco sobre suas obras. Então, como eu estava falando para você, essa coisa da crítica, assim, quando eu comecei muito jovem e mostrava meus portfólios para os marchands, os galeristas, não, você tem que encontrar uma linha. Mas isso não era inerente, não era uma demanda minha. Então eu queria experimentar, eu gosto muito de experimentar. E assim, embora eu tenha tido uma formação dos clássicos da pintura, através dos livros e tudo mais, depois eu fui morar muito jovem na Itália, passei 2 anos morando na Itália, que tive contato com essas obras diretamente, mas ainda assim a minha vontade de experimentar sempre foi maior do que ficar preso, aprisionado numa coisa mais convencional e a busca de uma marca ou de um estilo reconhecível. Então, nesse sentido, eu vou para direções que o meu desejo me leva. Então, eu experimento tudo. Eu pinto sobre areia, eu boto papel laminado, eu colo invólucro de comprimido. Nessa última fase do barroco, eu estou colando o invólucro de comprimido, que eu acho que ficou uma coisa super barroca.
porque antigamente se fazia aqueles oratórios cheios de coisinhas coladas, então tem a ver com o espírito daquilo com que eu estou trabalhando. Então, se tiver a ver, por que não? Então, eu vou lá e faço mesmo. Então, tem essa coisa da experimentação, assim, que me segue ou que eu sigo. Porque não só você experimenta técnicas e materiais diferentes, como estéticas diferentes também. Né? A forma vai variando conforme cada problema, como você chama, que você está trabalhando. Cada problema é uma solução, né? Eu gostaria agora de falar, além desses quadros, pouco como Chico é realizador. Nenhum artista consegue se afirmar sendo somente criativo. Não é só a inspiração e o talento e a criatividade que faz um artista se firmar. É sua competência produtiva. E existe uma cadeia de produção muito objetiva e muito trabalhosa. Muito. Que não é fácil. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Então, talvez a minha formação de arquiteto tenha me dado um pouco esse suporte, né, executivo para fazer a coisa acontecer. Porque a arquitetura é delírio, é desenho e tudo mais. Mas se você não tiver um viés executivo que faça aquilo virar obra, faça aquilo virar coisa, você não realiza. Assis Reis, nosso amigo Assis Reis, dizia: a arquitetura não existe no papel, ela existe quando se constrói. Então, essa mensagem eu trouxe também para a pintura. Então, de nada adianta ficar pintando aqui dentro do ateliê se eu não colocar isso de alguma maneira. Isso é o lado B da brincadeira, né? Você passa 3, 4, 5, 6 anos produzindo e depois você vai passar praticamente um ano produzindo a exposição, que aí não é mais o processo criativo. Que tem planejamento, tudo. Orçamento, captação financeira, captação de recursos, de serviço, de pessoal. Ninguém sabe o que é, que o artista tem que passar se ele quiser realizar. Vamos sentar aqui e vamos ver alguma coisa? Aqui tem as obras do Barroco. Do Barroco estão empacotadinhas. Ele já está tão adiantado, olha que vai ser em novembro. Já estão prontas as obras, já estão embaladas e ele agora já está na fase de produção. Objetiva da fase. Eu queria que você falasse um pouco mais agora sobre uma polêmica que existe desde os anos 60, quando se desenvolveu mais a arte abstrata, sobre a necessidade do artista plástico dominar o desenho em busca da verossimilhança para depois superar e transcender e trabalhar como queira. Você podia mostrar como você desenha? Então, eu sempre fui muito fiel a isso que Lia falou, de você ter uma formação de desenho suficiente para te deixar expressar aquilo que você quiser, inclusive a abstração. Pense que para eu chegar na abstração, eu comecei a trabalhar com abstração nas Cidades Invisíveis em 2010, quer dizer, há 14 anos atrás, quer dizer, eu já tinha tinha quase 30 anos de carreira, quando eu me permiti trabalhar com abstração, porque eu acho que, assim, o domínio do bom desenho é a base, né? Então eu tenho um caderno de esboços aqui, isso aqui virou um quadro, que já chegou a esse ponto de elaboração para depois virar uma pintura a óleo. Mas antes disso, eu tenho esse caderno onde eu vou experimentando o desenho, né? Os meus trabalhos são todos planejados. Eu não sou aquele artista que parte para a tela branca. Eu acho que, para mim, isso não funciona. Todas as tentativas que eu fiz, eu voltei atrás. Então, eu tenho uma elaboração mental muito grande do meu trabalho antes de eu me propor a uma pintura definitiva, a um trabalho definitivo. Então ele começa aqui, no meu caderno, aí mãos, a posição das mãos que eu quero fazer, as posições todas, às vezes algum tipo de fotografia que me baseie. E eu vou fazendo esses desenhos até que eu fique satisfeito com o meu plano. E aí eu vou para a pintura. Isso eu acho muito importante, isso que ele acabou de descrever. Porque
o artista não é um visionário, Exatamente. poeta no sentido popular de falta de compromisso com um planejamento. O artista, ele tem compromisso, sim, com sua linguagem, com domínio do que faz. E eu acho que Chico é um exemplo disso. É lindo ver como ele planeja, como ele se prepara, a técnica que ele vai desenvolvendo para chegar ao que ele quer. Olha lá. Esse esboço gerou aquele quadro lá, né, que era um autorretrato que eu queria fazer. É. Porque a gente tem esse compromisso com a excelência, né? Então eu devo isso ao meu público. Meu público, parece pretensioso dizer isso, mas é verdade, né? Tem pessoas que me admiram, então, assim, eu devo... Graças a Deus. Eu devo essa excelência, né? Eu tenho que dar o melhor, eu não posso dar meia boca, eu não posso fazer qualquer coisa, né? Então, o primeiro controle de qualidade é meu, né? A primeira crítica é a minha, assim, até que fique à altura de ser mostrado. Né? Então, isso é um processo. Pois né? é, e eu queria que você, então, falasse um pouco como você sente a sua missão, se é que existe, se você sente que existe uma missão com certeza. em você como artista. Mas com certeza. Eu resolvi não ter filhos, né? Eu fui casado 42 anos, perdi minha esposa, mas nós decidimos não ter filho porque eu tinha esse grande filho que era a minha carreira, né? Essa grande filha. E eu me dediquei muito seriamente, assim. Sempre foi muito sério para mim. Sempre foi trabalho, muito prazer, mas muito trabalho, muita dedicação, muita pesquisa, muito tempo dedicado a essa carreira. Tanto que eu não deixei a peteca cair em nenhum momento. Tive que sobreviver, ok. Fui trabalhar, fui fazer várias coisas, fui trabalhar como arquiteto, fui trabalhar como professor, mas eu nunca deixei a peteca cair em termos de arte. Eu trabalho o tempo todo e eu acho que eu vou trabalhar até a hora da minha morte, porque tem uma coisa bacana com os artistas, artista plástico é longevo. Vide Picasso, que morreu com 92 anos, e outros mais. Então, assim, dá para trabalhar muito tempo. Então, graças a Deus, então eu acho que eu vou desenhar e vou pintar até a hora da minha morte. Porque é a tal da missão, aquilo que você falou, né? É uma coisa que eu acho que a arte passou por mim, eu me comprometi com ela e agora eu tenho que dar conta disso, né? Pois é, eu quero agradecer demais essa entrevista que Chico nos concedeu, abrindo sua casa, seu estúdio, seu ateliê, mostrando não só suas obras, mas como seu processo, seu pensamento. E a gente percebe sua sensibilidade. Eu estou muito feliz, muito alegre de mais ainda. ter isso. Muito... Eu que agradeço, eu sou um admirador de Lia Robato. Assim, há 50 anos, como eu disse para vocês, eu fui ao Festival do Barroco em 1968 e vi esta linda mulher dançando lá, e com a sua inovação, com a sua grande inovação. E isso também contribuiu para a minha carreira. Ter te visto dançar em 1968 também contribuiu, né? Porque tudo que era novo e que a Bahia estava trazendo de novo, embora ela é uma baianada, uma paulista baianada, né? Mas foi importante na minha formação. Então eu quero agradecer muito a oportunidade e aqui confirmar a minha admiração por Lia Robato. Muito obrigada e até o próximo Papo das Artes, que será na próxima semana.